Olá, me chamo João Justino Barbosa, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências da Universidade Federal Rural de Pernambuco e, com a orientação da professora doutora Maria Marlida Oliveira, apresento um trabalho intitulado O Conceito de Transdisciplinaridade, apresentado por professores da Rede Particular de Ensino de Camaragibe, Pernambuco. Compreendemos que, como parte do elemento do sistema educacional brasileiro, a formação de professores também sofre influência do paradigma newtoniano-cartesiano, apresentado por Berns em 2013. Todavia, a complexidade presente na sociedade atual não é contemplada nesse processo de formação. Assim, é preciso urgentemente superar esse paradigma que reduz o objeto. Nesse caso, o papel do professor precisa ser repensado. Por isso que é importante pesquisar sobre esses processos formativos. Afinal, como nos apresenta Morin em 2005, os saberes necessários dos professores do século XXI são a cada dia diferentes. Nesse contexto, apresentamos a transdisciplinaridade como um caminho para que a formação continuada respeite o contexto da comunidade escolar, os diferentes referenciais e as múltiplas dimensões que constituem o professor. Ao nos debruçarmos sobre o referencial teórico, encontramos diversas definições para a transdisciplinaridade, as quais destacamos a de Santos, Berns e Seyrick, 2018, e a de Santos, 2008. Nesse contexto, guiamos nosso estudo em resolver o seguinte problema de pesquisa. Logo, nosso objetivo geral é classificamos nossa pesquisa como um trabalho de cunho qualitativo. Participaram da nossa pesquisa 16 professores da educação básica, de uma escola da região metropolitana do Recife, da cidade de Camaragibe, escola esta da Rede Particular de Ensino. Como principal técnica de coleta de dados, utilizamos a sequência didática interativa, de Oliveira 2018. Essa técnica é um desdobramento no contexto da metodologia interativa e apresenta em seus pressupostos teóricos e metodológicos a complexidade, a dialética, a dialogicidade, a hermenêutica e o pensamento sistêmico, que são tão necessários para a resolução dos problemas enfrentados atualmente. Além do que, a SDI vem sendo utilizada também como parte do processo formativo de professores. Trabalhos como de Araújo 2019 e de Silveira et al. 2017 demonstram esse caráter dual da SDI, utilizada ora como técnica de coleta de dados, mas também como ferramenta do processo formativo. Para a análise de dados, utilizamos a análise hermenêutica dialética imperativa, representada na figura a seguir, também sistematizada pela professora Maria Marlida Oliveira. Em relação às respostas obtidas na fase individual da STI, destacamos a de E1, E7 e E11. Tanto E1 como E11 compreendem a possibilidade de diálogo entre os conhecimentos através da transdisciplinaridade. Essa perspectiva se aproxima do que apresentam Mello, Barro e Solomon em 2002. Estes autores propõem a transdisciplinaridade estar para além de uma teoria do conhecimento, é uma compreensão dos processos, ou seja, é um diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento. Já E7 dá à transdisciplinaridade uma hegemonia para a resolução dos problemas educacionais brasileiros. Em nosso entendimento, esta ideia não condiz com a postura transdisciplinar. Afinal, como apresenta Nicolescu em 1999, o risco de tornar a transdisciplinaridade tão absoluta, de modo que propague aquilo que é objeto de suas críticas, o imperialismo teórico. Já G3 apresenta a transdisciplinaridade como método e G1 como uma proposta. Mesmo com esse distanciamento quanto à definição de transdisciplinaridade, encontramos nas respostas de dois grupos elementos que indicam a superação das barreiras erguidas no processo de superespecialização. Como apresenta G1, aproximação entre os diferentes saberes escolares e de vivências. Já G3 apresenta a transdisciplinaridade como a construção eficaz de conhecimento. Ao observar a síntese construída na STI, percebemos que os atores sociais consideram a transdisciplinaridade como uma ação e aproximam da ideia apresentada por Machado, Rocha Filho e Lan 2018, que é considerada uma atitude de um ser. Além desses autores, Rocha Filho, Bastos e Borges falam claramente que a transdisciplinaridade é uma atitude. Já Mello, Barros e Sorman, 2018, apresentam a transdisciplinaridade como uma nova atitude que utiliza as diferentes culturas para articular a multirreferencialidade e a multidimensionalidade do ser humano e do mundo. Por fim,
Em relação às respostas obtidas na SBI, algumas da fase individual se distanciaram dos conceitos de transdisciplinaridade apresentados na fundamentação teórica, que guiou nossa pesquisa. O diálogo e a interação fez com que os conceitos fossem complementados no decorrer desse processo dialógico. Concluímos que o conceito de transdisciplinaridade apresentado por professores da educação básica de Camaragibe, mesmo com algumas dificuldades, se alicerça no diálogo entre o conhecimento disciplinar das mais diferentes disciplinas. Além disso, para estes educadores, a transdisciplinaridade deve ser utilizada na resolução de problemáticas reais, possibilitando uma visão holística do fenômeno estudado. Além do que, defendemos a tese que sem a disciplinaridade não existirá transdisciplinaridade, e compreendemos que a utilização da transdisciplinaridade por educadores da educação básica é uma alternativa, um caminho, uma rota para a construção de um ensino contextualizado e problematizado, dialógico, significativo e interativo. Obrigado.